Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. É impressionante a forma como se modificaram as coisas, transferindo-se o poder da República do poder executivo para o poder judiciário. É impressionante como os integrantes do poder judiciário, daquilo que por alguns é chamado de Suprema Corte, embora de Supremo ela já não mais tenha valor como tal, impressiona a forma como, ao arrepio da lei, como se a lei não houvesse, o STF não é mais um tribunal de confiança. Não há mais como confiar nele. Da mesma forma como foi no episódio do impeachment da presidente de então, que se chamava presidenta, o artigo foi seccionado, foi fraccionado para que pudesse atender aos anseios dos que integravam o tribunal, deixando a presidente com os direitos políticos e perdendo o mandato. Da mesma forma como isso aconteceu naquela época, no momento, a Constituição está sendo arrepiadamente desobedecida no que tange à reeleição da reeleição de Rodrigo Maia. Isto não é normal. Isto não é interessante. Isto não é respeitável nem respeitoso. Esses funcionários públicos que estão lá vitaliciamente, por assim dizer, não são vitalícios, mas o tempo que permanecem no tribunal é um tempo por demais longo. Da mesma forma como nós temos que respeitar todos os que integram aquilo que é chamado ainda de instituição no Brasil, nós teríamos que respeitar estes ministros, mas nós não mais podemos fazê-lo porque eles confundem jurisprudência interpretativa, hermenêutica, com o que seja obediência aos artigos e à letra fria da lei. A letra fria da lei não está mais sendo respeitada no Brasil. É impressionante. Da mesma forma como esses ministros do que é chamado de Suprema Corte estão fazendo com o episódio da reeleição de Alcolumbre no STF, não, no Senado da República, e com Maia na Câmara dos Deputados, a mesma coisa vai acontecer com Luiz Inácio da Silva, que é um ficha suja, mas dependendo do ponto de vista da interpretação, da hermenêutica, da interpretação desobediente do que é o artigo da Constituição da República, ele passará a ser um ficha limpa, por mais que sejam grandes, inomináveis, terríveis e desesperadores para ele e para a sociedade brasileira. Ele será um candidato que vai concorrer com Jair Bolsonaro no futuro, se não morrer antes. A situação que se passa no Brasil não é observada pela imprensa internacional. Nunca percebi tanto como a imprensa é superficial ao fazer avaliação dos fatos, nós fazendo interpretação dos fatos que ocorrem nos Estados Unidos e a imprensa da Europa, da Ásia, da África ou dos Estados Unidos fazendo a interpretação do que está de fato acontecendo no Brasil. Bolsonaro foi eleito com a maioria dos votos, utilizando-se das urnas eletrônicas. Serão elas que também vão permitir a eleição em primeiro e em segundo turno das pessoas que concorrerem naquele pleito. Eu fico impressionado e apenas estou desejando dizer para vocês que está muito difícil de fazer jornalismo com uma Suprema Corte
que causa vergonha à sociedade. Ainda hoje, um outro episódio de menor importância dentro dos Estados Unidos foi relevantemente, acreditadamente, solenemente e corajosamente adotada de forma apolítica, de forma não ideológica, pelos ministros, pelos secretários, pelos integrantes da Suprema Corte Americana, dando um bom exemplo a todos aqueles que acreditam que a Suprema Corte, cujos ministros são nomeados pelo presidente da República aqui e lá, eles devem obedecer o seu trabalho de acordo com os interesses de ninguém mais, ninguém menos da Constituição vigente no país. Nota 0 para o STF e para todos aqueles que o defendem. Eu volto logo mais.